Como você pode mudar o seu cérebro em 7 dias? É uma abordagem de estudo baseada no método Feynman, que eu utilizei alguns anos atrás por uma necessidade da minha vida. Sabe quando você pega um livro para ler, ou você está fazendo um curso, uma pós-graduação, um curso de línguas, qualquer coisa que você precise aprender, que você quer estudar, que você precisa assimilar. Pode ser na escola, você pode ser estudante, ou você pode estar fazendo faculdade ou pós-graduação, não importa. Então você, às vezes, tem aquela sensação de que você estuda e não consegue memorizar, você não consegue reter aquele conhecimento. Você pega, você lê o conteúdo, você grifa tudo, você pega aquelas canetinhas laranja, eu tenho uma coleção, né? Laranja, verde, amarela, rosa, e sai pintando tudo. Aí você leu aquele texto, você faz aquele resumo lindo. Você pega aquelas frases que você anotou, que você grifou, eu vou fazer um resumo. Aí sai escrevendo, aí vai lembrando, aí tira uma colinha, aí pega, escreve. No dia seguinte você não lembra de mais nada. Não lembra de absolutamente nada. Uma coisa assim, sabe aquela sensação de... eu ouvi o galo cantar, não sei aonde. Você sabe que você viu aquilo, você sabe que você estudou, mas você não consegue... Meu Deus, não lembro nem do nome do raio do homem que escreveu o livro. E agora? O que você faz quando isso acontece? Eu já comentei aqui em alguns vídeos anteriores que eu sou péssima em matemática. Péssima. Quando eu era criancinha, quando eu comecei a aprender matemática, gente, eu lembro disso, que eu estava no CA, que era a classe de alfabetização na minha época. Hoje em dia é o primeiro ano do ensino fundamental. Eu chorava nas provas de matemática, porque eu via aquele mundo de números, e era coisinha bobinha, né, para criancinha. Eu não entendia nada, eu não lembrava de nada. Olha, eu chorava copiosamente. Eu nunca fiquei reprovada, mas as minhas notas eram horrorosas. Eu passava sempre assim, raspando, né? Passava raspando. Eu acho que era até misericórdia das professoras, porque eu nunca fiquei reprovada, mas eu sempre ficava de recuperação, todo ano. Acho que elas ficavam com pena de mim e me aprovavam, porque eu era muito ruim em matemática. Há alguns anos, nós tivemos uma situação no planeta em que nós tivemos que ficar em casa, você deve lembrar, né? Aquele isolamento social. O meu filho estava no ensino médio, ele estava no 2º ano do ensino médio. Ele fala inglês melhor do que eu. Para inglês, para línguas, outro dia ele estava cantando em japonês. Para inglês, ele é top. Para programar, ele faz, né, faculdade de engenharia de software, para programar, ele lê aqueles códigos, ele vai. Agora, matemática, cálculo matemático, naquela época, pelo menos, não ia tão bem. Não ia, e ele estava tendo aula online. Todo dia de manhã ele botava o uniforme, abria a câmera e o professor dava aula. E teve uma matéria que ele estava com muita dificuldade, que eram a tais das matrizes. Bota aquele colchete enorme, um monte de número lá, você faz os cálculos e tudo mais. Hoje eu lembro mais ou menos, que eu estudei, mas assim, senta e faz, eu vou ter que relembrar, porque isso já tem muitos anos, né? Isso foi em 2021, estamos em 2026, eu nunca mais peguei aquilo. Então, eu tinha que ajudá-lo. Estava todo mundo em casa. Gente, esse garoto não pode ficar reprovado, não. Ainda mais estudando em casa, não vai, não. Vou falar para você o que eu fiz naquela época. Como é que normalmente o estudante faz? Ele estuda para aprender. Normal. O estudante vai estudar para aprender. Ele quer aprender. Mas, infelizmente,
Isso não vai funcionar. Quando a pessoa vai estudar, eu vou estudar para passar na prova. Eu vou ler, vou assistir vídeos, vou estudar para passar na prova. Era o que meu filho estava fazendo. Ele assistia as aulas, a professora dava as aulas, ele tentava fazer os exercícios que ela passava, mas não ia. Ele não conseguia. Não estava evoluindo. Tá bom, eu vou te ajudar. Como eu fiz para aprender aquilo? Porque se eu estivesse com a mesma técnica que ele, com a mesma metodologia que os estudantes têm, eu não ia aprender. Então, ali eu me coloquei como professora. Eu tinha que aprender para ensinar. A minha mudança de perspectiva foi o grande segredo. Foi o que me ajudou a aprender e explicar para ele. Bárbara, por que você não fez isso com o Eric? Para ele aprender e te explicar. Primeiro, que ele é autista e TDAH. Segundo, que a gente estava sob pressão. Terceiro, que eu não tinha essa perspectiva que eu tenho hoje. Depois de ler vários livros a respeito, de ter aprendido a técnica Feynman, que naquela época eu não sabia. Então, a única coisa que eu fazia era... Eu sabia que eu tinha que pegar aquela matéria, matrizes na matemática, eu tinha que aprender e eu tinha que simplificar aquilo. E é exatamente isso que a técnica Feynman explica. Você vai aprender determinado assunto que você vai estudar, aprender não. Vamos mudar o nome. Você vai estudar determinado assunto e deixá-lo. Você precisa compreendê-lo de forma a deixá-lo simples para explicar para outra pessoa. E essa técnica não é só você estudar e deixá-lo simples. Você precisa explicar. O grande, como é que eu vou te dizer? O grande insight, eu não vou encontrar a palavra, daqui a pouco eu vou encontrar, olha o TDAH piscando aqui. A grande sacada dessa técnica é que quando você vai explicar, você vai perceber que você tem lacunas no teu entendimento. Acho que tem uma barata ali no chão. Você vai perceber as lacunas na sua memória. Caramba, eu não estou conseguindo explicar direito porque eu estou esquecendo algumas coisas. Isso é ruim? Não! É justamente essa a sacada, é justamente isso que vai te ajudar. Quando você sabe, quando você percebe que existem lacunas no teu aprendizado, é aí que você tem que estudar mais. É aí que você precisa preencher essas lacunas. É um grande quebra-cabeça. Por exemplo, eu vou usar um exemplo real, que eu estou estudando, estou usando vários livros sobre a jornada do herói. Eu quero me aprofundar na jornada do herói. Por quê, Bárbara? Porque eu sou escritora e eu gosto de conhecer vários métodos, vários modelos, várias técnicas e eu quero dominar a jornada do herói. Depois eu pulo para outra, eu estudo outra. Tá? Então, eu tô com dúvida no segundo ato. No início do segundo ato. Hoje mesmo quero gravar um vídeo sobre o segundo ato. Mas eu ainda percebo que tem algumas lacunas. E só vou conseguir perceber a vera mesmo, essas lacunas, quando eu explicar. Eu vou perceber as minhas falhas, o que eu ainda preciso aprender, quando eu simplificar para explicar para alguém. Percebe? Então, você
digamos, você está estudando para um concurso, tá? Você está estudando a legislação da prefeitura de Juazeiro do Norte, sei lá. Você vai fazer o concurso para lá. Você pegou a legislação. Pega aquilo e explica para alguém, dá uma aula para alguém. Ou você grava mesmo, você falando no celular. Se grava. Eu tô bem com o cabelinho arrepiado aqui. Se grava falando. No que você vai falando, aos poucos você vai perceber, caramba, esqueci determinada coisa. Esqueci. Depois você volta lá, tá bom. Estuda mais um pouquinho aquilo ali. Tenta explicar de novo. Tenta simplificar ao máximo para a pessoa, para quem você está explicando, compreender. Quando você chega num ponto que você simplificou tanto aquilo, que a pessoa compreendeu, que a pessoa assimilou e que você lembrou de tudo, não teve nenhuma lacuna, aí sim, você assimilou, você conseguiu entender aquilo. E isso aconteceu naquela época das matrizes, que eu comecei a assistir, eu fazia isso junto com o Eric, tá? Eu fazia isso junto com meu filho. Tem uma professora aqui no YouTube, é a professora Ângela. A mulher dá uma aula de matemática, é maravilhosa, é uma delícia assistir a aula dela, sabe? Porque ela explica, ela simplifica os termos da matemática, os exercícios, a fração, mano, eu não entendi a fração. Eu aprendi a fazer aquelas matrizes com frações, tem noção? A mulher explicava de um jeito, caraca, que maneiro. Aí eu ia buscar outros exercícios. Eu e a Erika assistindo as aulas direto e fazendo os exercícios. E a gente pegava a matéria da escola dele e pegava os exercícios para fazer. Sabe? Depois, lá no finalzinho do livro, tinham as soluções, mas a gente nem olhava. Primeiro a gente fazia, vamos ver se a gente acerta. Eu tenho um quadro branco em casa, eu saía fazendo ali. E a gente foi aprendendo. Eu fui explicando para ele, sabe? E ele assistindo o vídeo junto comigo, acabou que, graças a Deus, deu tudo certo. Ele conseguiu aprender, fez as provas e passou de ano. Então, a questão é essa. A técnica Feynman. Pega algo que você quer aprender. Tenta explicar para alguém de uma forma fácil. Você precisa pegar aquele conteúdo, você não vai explicar da forma difícil, não. Você vai explicar da maneira fácil. Deixa fácil aquilo para a pessoa, mastiga. Sabe a mamãe passarinha que mastiga a minhoquinha e dá na boca do filhote? Você vai mastigar aquele conteúdo. Mastiga o conteúdo, explica. Opa, peraí. Isso está difícil para mim. Estuda mais um pouco. Como é que eu posso explicar isso aqui? Eu lembrei. Isso aqui é assim, ortografia, coesão e coerência. Estou falando das coisas de língua portuguesa que eu já estudei. Tá, as matrizes da matemática. Estuda aquilo. Vai, explica de novo. Explica novamente. Tenta deixar mais fácil. Você tem que esmiuçar. Você tem que pegar, sabe aquela massinha e esticar? O chiclete, estica, deixa fácil, deixa simples, para a pessoa poder absorver melhor, para a pessoa poder entender melhor. No caso, a pessoa é você. Grava um vídeo e se assiste depois. Grava um áudio, faz um resumo, sempre explicando para deixar mais fácil e preenchendo as lacunas que ficaram. Porque no que aparecem as lacunas, aí você vê onde você precisa melhorar, em que aspectos você precisa memorizar mais para deixar mais fácil ainda. Essa técnica é fantástica. Faz isso. Tenta estudar assim. Depois volta aqui e me conta se deu certo para você. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, né? Deixa aquele joinha para fortalecer. Me segue lá no Instagram, @babigarrete. E um beijo e até o próximo vídeo.